a imposição das mãos, que é o tema que nós vamos dar início nessa noite. Muito interessante. Eu quero falar sobre a imposição de mãos nessa noite, sobre o termo no Velho Testamento semiká, que é imposição de mãos, mas eu quero só fazer aqui uma breve apreciação, que a imposição de mãos ela é feita tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, para as seguintes razões. Número 1, é usada para a transferência de uma bênção, para a transferência ou ordenar autoridade espiritual ou eclesiástica. 3, a transferência ou a ministração de cura sobre alguém que está doente. Então, nós queremos ver nessas três perspectivas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a importância de imposição de mãos. A imposição de mãos, se calhar, é algo que a própria Bíblia nos exorta a cuidado com a precipitação, neste caso, porque há um entusiasmo para parte de muitas pessoas sem entender o peso da responsabilidade, bem como também há uma negligência, em dado caso, de alguém que não entendeu por que assim foi feito, e então acaba por negligenciar. Amém? Então, que o Senhor Jesus te abra o entendimento nas Escrituras à medida que você vai comigo desfolhando essas páginas da Bíblia e poder absorver a palavra de Deus e você sair daqui enriquecido, fortalecido, para ser um cristão de mãos cheias. Deixa eu fazer uma pergunta nessa noite. O que você tem feito com tudo aquilo que você tem aprendido nestes ensinos? Você tem colocado isso em prática? Você tem orado sobre isto? Está na hora de pregarmos o Evangelho, está na hora de abrirmos as portas das nossas casas para irmos e pregarmos o Evangelho. Amém? E amém. Vamos ler a partir de... eu vou escolher aqui o texto, vou começar pelo Velho Testamento. Vamos olhar primeiro para Gênesis, capítulo 32, no versículo 25. Podemos ler o versículo, Gênesis 32, versículo 20 ao 25. E direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois vereis a sua face, porventura aceitará a minha face. Assim, passou o presente diante da sua face, ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, Jacó tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Amém? Continuamos? E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Amém. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Glória a Deus. Então nós sabemos que Israel é um povo, aquele povo que se agarrou na palavra, nos fundamentos, em Akv, e que, neste aspecto, entre aspas, lutando com Deus, foi formado, transformado. Ele já existia, ele era Jacó, mas agora ele foi formado, moldado naquilo que Deus chamou ele para ser, Israel, que significa alguém que governa com Deus. E Deus perguntou a Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Esse ensino ele é muito importante. Você não tem noção da importância deste ensino. Deus disse a Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Nós temos cursos que nós iremos ensinar a preciosidade da oração, a importância de você orar. Mas nada vai substituir essa verdade fundamental, aonde Deus pergunta a Moisés, Moisés, por que estás a orar? Isso é incrível. Porque muitas das vezes nós achamos que pela nossa muita oração, Deus vai agir. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse, não sede como os gentios, que pensando que usando de vãs repetições, Deus lhes ouve. Então nessa noite, se eu te perguntasse, por exemplo, nós vamos orar por pão. Aleluia.
Por que é tão difícil você receber pão? Será que Deus é assim tão mau, tão perverso, tão ocupado, tão distante, que demora anos, como muitos dizem, já oramos, quando na verdade não conhecem Deus? Por que é tão difícil Deus responder? Será que é difícil Deus responder? Ou nós sabermos obter a resposta? Deus disse a Moisés: Moisés, porque clamas a mim? Se eu te coloquei aí. Então, queridos irmãos, esse ensino é extremamente profundo, porque ele é a diferença da paralisia espiritual para você se mover no espírito. Vou repetir, é a diferença, é a distinção, é o que faz separação entre paralisia espiritual, como um homem numa cadeira de rodas, espiritualmente falando, para mover-se no espírito. Se nós formos orar hoje: Senhor, precisamos de pão. O Senhor Jesus disse: não andeis ansiosos por essas coisas, mas busque o reino e a justiça. O reino, o governo de Deus, a justiça, que é a justificação de Deus pela fé em Jesus. E estas coisas todas te serão acrescentadas. É o pão, é a sandália, é o vestido. Mas nós vemos hoje aqueles que se dizem religiosos, que se dizem ser conhecedores de Deus, a fazerem súplicas e súplicas e súplicas. E eu me pergunto: meu filho não tem que suplicar assim para lhe dar pão? Aliás, meu filho já nem precisa de vir me perguntar se ele pode comer pão. Meu filho sabe onde é que o pão está. E ele sabe que ele tem o direito, ele é herdeiro, ele é digno, ele é filho. E ele pode abrir a geleira, compor e fazer a sandes que ele quiser. Ele não precisa de me pedir, porque ele sabe que ele já lhe foi nutrido esse entendimento de que ele é filho. Mas nós trataríamos Deus pior até do que padrasto. A ideia errada às vezes que a pessoa tem de um padrasto. Nem toda madrasta, nem todo padrasto é mau. Amém? Não tem nada a ver com isso. Mas nós tratamos Deus como se Deus fosse ímpio. E nós fôssemos os bondosos que somos vítimas de um Deus que não está ao nosso alcance. Distante. Ah não, eu sei que eu pequei, eu não mereço mesmo. Mas se Deus puder me ajudar. Essas vãs repetições, isso é que causa as vãs repetições. A minha pergunta seria certa. Querer ser mais assertivo na oração. A pergunta se calhar era: Deus demora muito a fazer pão? Ou nós é que não sabemos onde é que está o pão? Seria orar: Deus, dá-me pão, ou mostra-me onde é que está o pão? O meu povo perece, não porque não há pão, mas porque lhe falta o conhecimento de onde está o pão. O pastor sabia a passagem está na Bíblia. Ele disse: o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus te dirige aonde você vai encontrar a provisão que você precisa. Amém? Do que Deus tem para ti. Às vezes nós temos uma mentalidade, nas nossas dedicações a orar, uma mentalidade de vítimas. E transformamos Deus num Deus iníquo. Porque se você não conhece Deus, e você ouvir certas pessoas a orarem, você vai dizer: mas que raio de Deus é esse? Não se espante com aquilo que eu disse. Espante-se com aquilo que é a imagem que você demonstrou de Deus. Em tempos atrás eu preguei, creio que num domingo, sobre a imagem de um Deus distorcido, uma imagem distorcida de Deus. Falávamos, acredito que a partir do livro de Isaías 46, que homens fizeram um Deus, do pedaço de madeira que sobrou da lenha, fizeram um Deus e disseram: tu me criaste, tu és o meu Deus. E ele disse: ainda que Nebo e Bel sejam adorados, aqueles que não são deuses, eu me revelarei em Israel, a minha palavra estará em Sião e a minha salvação em Israel. Então é necessário que a gente entenda e faça perguntas inteligentes. Perguntas inteligentes. Se você não é religioso, se você não está aqui com truques de careta e que armado é melhor que o outro, beata salu, presta atenção. Ele disse: vinde e argui. Trazei vossos argumentos, vinde e argui. Ele depois pergunta: quem instruiu a mente do Senhor?
Quem é que instruiu a mente do Senhor? E qual de vocês esteve no conselho do Senhor? E de quem esteve dentro do conselho do Senhor? Quem prestou atenção? Então, às vezes nós tratamos Deus, e isso é que eu quero te fazer essa pergunta. Como é que você trata Deus? Como é que você aborda a palavra? Como é que você senta numa faculdade ou numa reunião de negócios com todo o teu interesse? Se te disserem, ok, te será atribuído esse valor financeiro mensalmente, a primeira pergunta é isso. Quem vai atribuir vai entrar onde? Antes da reunião terminar, você vai dizer, não, falou-se do dinheiro, mas não me disseram onde é que não deu o IBAN para depositarem. Você não pode ser negligente. Então, quando você cuida das escrituras, pergunto, como é que você trata, como é que você prepara o teu coração? 1 Samuel 17, os anciãos da terra ouviram dizer que Samuel, o profeta, tinha vindo. E foram todos eles à porta da cidade, dar-lhe as boas-vindas, procurando saber qual é a palavra que procede do Senhor. Se boa, para celebrarmos, se má, para nos arrependermos. Qual é a tua postura? Quando Deus envia um homem ou uma mulher de Deus à tua casa, ter contigo. Tudo isso conta porque a Bíblia diz que assim os homens no passado entreteram anjos sem o saberem. Então, cuidado com a hospitalidade. Então, o princípio da hospitalidade parte na atitude da postura do teu coração. Como é que você recebe o professor que pode te dar aprovação ou reprovar no final do ano? Com honra. Como é que você recebe a palavra de Deus ou quem a palavra ou aqueles que trouxeram a palavra de Deus? Nessa noite, sentado no teu cadeirão, onde você está? Qual é a tua postura? Eu acho muito estranho e interessante ao mesmo tempo pessoas dizerem glória a Deus, amém, ignorando que Deus sonda os corações. Qual é a tua postura diante do mensageiro que Deus enviou a palavra? Não se enganem, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semeia é tudo que o homem vai colher. Ou seja, ele disse, a minha pá já está junto à eira, para recolher aquilo que é impuro. Quer dizer, irmãos, um tempo nos dado para crescermos na palavra. Ele disse mesmo ali, já deverias ser mestre. Então o que fez com que eles não fossem mestres, se eles têm todas as condições para serem mestres? Por que eles estavam no beabá, ou até reprovados? Queridos irmãos, a tua atitude perante a palavra de Deus, ela parte de um coração quebrantado, parte de um coração não endurecido. Quando eu me dedico simplesmente a buscar Deus para as minhas intenções ou projetos, planos pessoais, eu não dou conta que à medida que eu vou fazendo isso, o meu coração vai se endurecendo para a sensibilidade da presença dele. Por quê? Porque eu vi que a oração funciona na resposta dos meus desejos. Eu não aprendi a ter comunhão na oração com Deus, ou por meio da oração, a ter comunhão com Deus, para ouvir os segredos do reino e da sua justiça. Então, o que adianta sairmos com pão, mas sem conhecer quem nos deu o pão? Eu ouvi uma história de um homem cego, que os fariseus perguntaram, quem te curou? Ele disse, eu sou cego, não sei. Há uma coisa eu sei, Deus não responde ao homem injusto. Então ele foi curado e ele foi embora, celebrando a visão dele agora, sem entender quem ele curou. Se calhar continuava cego espiritualmente. Agora ele era cego físico, curado, mas continuava cego espiritualmente. Então é necessário nós começarmos a tentar mais profundamente. Quando você vir a tua vida mudou, lembre-se, como é que Deus mudou minha vida? Quando você vir que as coisas aconteceram, lembre-se, como é que elas aconteceram? E a Bíblia diz, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Meu Pai, o meu Deus, meu Pai, me revolta eu ter que orar, Senhor, pão, Senhor, pão, Senhor, pão. Eu lhe conheço melhor. Se calhar tem a ver com cegueira espiritual, no sentido de que eu vou pedir, abre meus olhos para eu saber, para eu ver aonde é que tu ordenastes o pão. O Deus que nós servimos é um Deus assertivo. Ele disse a Elias, Elias, o rio está a secar. O corvo que eu ordenei já não vem, porque agora ordenei uma viúva que te sustente. Porque diz a Bíblia no livro de Mateus, vê dos lírios dos campos, vê os pássaros dos céus. Não tendes mais valor do que um destes. Então Deus estava a dizer a Elias, Elias, até aqui sustentei o corvo para poder te trazer sustento. Mas vou sustentar o corvo quando aquela viúva está ali a aparecer. Eu não tenho cuidado de pássaros quanto eu tenho da minha imagem e semelhança. Então Deus permitiu o corvo ir aonde teve de ir, para agora ordenar o sustento de Elias através daquela mulher.
Por que Deus ordenou o sustento de Elias através da mulher? Por que Deus não ordenou o sustento da mulher através de Elias? Porque há um processo onde nós nos tornamos participantes da obra. Nós nos tornamos participantes pela transferência. Queridos irmãos, prestem bem atenção. Tudo associado à imposição de mãos. A imposição de mãos é o ato de transferir o que Deus depositou sobre um homem para aquele que não tem. Porém, quando nós pegamos num cartão de banco, multicaixa, colocamos ele no multicaixa, colocamos o nosso PIN e fazemos o nosso pedido de serviços, e então pode-se transferir, pode-se debitar o que está lá depositado para nós. Se você não souber como interagir com o multicaixa, você não vai beneficiar com o que está lá dentro depositado. Assim sendo, você tem que entender. Jesus estava na terra, nem todos foram curados. O Criador dos céus e da terra desceu para ver o clamor que se fazia sobre o Egito. Só Moisés, foi a ele, só a Moisés Deus se revelou. Deus podia ter se revelado àquele que chorava. Só a Moisés Deus se revelou. É necessário que a gente aprofunde o nosso entendimento nas Escrituras, e assim como o vinho velho, que vai ganhando qualidade, você aprofunde nas coisas que o Senhor tem para ti. Amém? Queridos irmãos, é muito interessante isso, é muito interessante, porque ele disse, ordenei àquela viúva que te sustente. E quando Elias chegou lá, disse, viúva, faz assim, segundo a palavra do Senhor. Ele disse, essa é a última coisa que eu tenho, eu vou morrer. Ele disse, não faças assim como disseste, faz primeiro para mim, porque a palavra do Senhor é essa, que depois de tocares em mim, a farinha em ti se multiplicará, até que passasse aquela situação, não parou de crescer farinha. Muitas das vezes nós falamos do milagre do azeite que foi derramado do frasco e parou quando tinha vasos. Já não havia mais vasos disponíveis e o azeite parou. Mas aqui nós estamos a falar de numa panela não ter faltado farinha. Sabe o que significa? Ela tirava, continuava a mesma porção. Ela tirava, continuava a mesma porção. Quantas vezes ela usou farinha? Vou te explicar uma coisa. Se o pão que eles fazem é o pão árabe, ou aquele pão, o pão sem fermento, então preste bem atenção, eles tiravam uma boa quantia e reduzia diariamente, para chegar lá da mesma maneira como o milagre da multiplicação de pães, dos 5 pães e dos 2 peixes. E quando eles multiplicaram das suas mãos, descobriram que afinal o pão, o dos 5, que alimentou aquelas 5.000 pessoas, sobrou 12 cestos, e cada vez que eles cortassem não diminuía, aumentava. Então ele ordenou a viúva para sustentar o evangelho, o ministério do evangelho. Ele não ordenou o ministério do evangelho para sustentar as viúvas. Mas nós lemos tudo à toa, tudo ao contrário. Queridos irmãos, até um estado de um país, um povo, ele ordena que o povo contribua com as suas taxas, os impostos, para o sustento do próprio povo. Veja, ele disse, eu ordenei a viúva que te sustente. O povo sustenta o Estado e o Estado retribui com serviços, com qualidade de serviços, com serviços de transporte, todas essas coisas, iluminação, saneamento básico. Esse é o papel. Se o povo não contribuir, amém, nós temos mesmo que arrancar essa coisa da nossa mentalidade. Reclamamos comparativamente às vezes, não, vejam só os hospitais de Angola só matam. Os hospitais dos outros países, aquilo é que é hospital, mas pagas. Se você disser, veja só, nesse contentor só tem comida podre, no restaurante tem comida boa, pagas. Então nós temos que começar a entender, a Bíblia diz, não darei nada ao Senhor que não me tenha custado. Até na realidade, entendermos isso, faria de nós como cristãos, homens e mulheres, que somos sérios até mesmo em dar aquilo que é de César. Se você entender bem o que nós estamos a falar. Porque se eu quero um serviço de qualidade, não posso estar a reclamar. Nós temos que contribuir para que esse serviço seja garantido. E isso é que se chama ser maduro como um cidadão, bem como também entender a nível espiritual. Porque isso é um princípio espiritual. Isso é um princípio espiritual.
Você tem que entender exatamente essas questões, queridos irmãos. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque você não pode pedir que benefícios sejam transferidos para ti sem você ser participante daquela mesa. Então, aquela mulher, que era uma mulher rica, viu Eliseu passar e disse, uau, vejo que ele é um homem de Deus. Ela disse, façamos espaço para a unção. E quando ela fez espaço para a unção, que era ele, ao entrar, ele disse, não, como podemos retribuir o benefício que nos tens feito? E ela disse, não, eu estou bem, posso te dar uma palavra perante o capitão do exército? Ela disse, eu estou bem, perante o rei, estou bem. Eu estou bem. Porque há pessoas que servem a Deus sem nenhum interesse. Mas ainda que você sirva a Deus sem nenhum interesse, sirva a Deus de todo o teu coração, a unção vai te visitar. Redobradamente. Eu posso te ajudar a interpretar essa escritura. Quando alguém toca em mim dessa maneira, eu não consigo dormir. Deus me incomoda até que eu retribua sobre aquela pessoa o que ela fez. A unção me agita. Eu vou pensar na pessoa até eu liberar ou eu transferir daí a imposição de mãos. O que está sobre mim, sobre outra pessoa. Então, ele perguntou, como podemos retribuir todo o benefício que nos tens feito? E assim sendo, o homem dele disse, ela não tem um filho. Então, chamando ela, colocando-se à porta. Amém? Colocando-se à porta. O problema é que você quer receber as coisas fora da porta. Você tem que estar na porta. A porta fala lugar de acesso. Aquele homem era o acesso dela para aquilo que ela estava a pedir. Então, ele disse, ouve, daqui a um ano, assim te diz o Senhor. Ela disse, homem de Deus, quem sou eu para que me mintas? Ela não estava a chamar ele mentiroso. Ela estava dizendo, não levante essas esperanças em mim. Eu já fiz paz com esse caso, eu já não estou mais à procura de mudar. Eu antes ficava magoado, eu já não estou mais magoado. Esse já não é mais assunto para mim. Hoje estou só já a buscar o reino dos céus e a justiça dele. Só que o resultado e a palavra para ti é exatamente isso. Se você busca o reino dos céus e a justiça, não tem como não ser transferido para ti todas as coisas que pertencem ao reino. Então a mensagem que nós estamos a ensinar hoje, a transferência, imposição de mãos por transferência, ela é extremamente, muito ampla e mais profunda daquilo que eu vou falar nessa noite. Por isso é que eu peguei nesses momentos para poder partilhar isso contigo. Entenda isso, abra o teu coração. Deus tem muito para te entregar. Ainda que você diga, não busco mais Deus por coisa alguma interesse. Se você buscar o reino dos céus e a sua justiça genuinamente, não tem como as outras coisas serem acrescentadas, não serem acrescentadas. Agora, não tem como as outras coisas serem acrescentadas pela ansiedade, pela preocupação. Então, tem uma forma que Deus ordenou de sustentar o ministério para que seja transferido também essas questões. Vamos ler Gênesis capítulo 38, rapidamente, vamos acelerar aqui nessa noite. Glória a Deus. Gênesis 32, nós líamos, amém? Então, já lemos Gênesis 32, vamos para Gênesis 48, perdão. Então, Jacó foi por Deus criado, mas Deus, quando o Jacó, ele interagiu com o anjo, ele foi formado como Israel. O grande problema que eu disse aqui há pouco é que aquela mulher colocou-se à porta. Jacó colocou-se também à porta. Nós temos que entender isso. A porta é o lugar de acesso. Aquele encontro que ele teve com o anjo foi o acesso que lhe foi dado. E nesse momento em que ele estava a ter acesso, ele interagiu com o anjo e ele não aceitou. E a Bíblia diz que o anjo tocou com as suas mãos, tocou na coxa dele e deslocou a coxa dele. Sabe o que é a diferença entre Jacó e Israel? É que Jacó, ele sabia como fazer da maneira dele. Mas quando o anjo lhe toca, ele já não podia andar da maneira dele. E daquele dia em diante ele agarrou-se apoiando-se numa vara. E Miqueias nos faz entender que a vara é a palavra. Então, quando o Senhor impõe as mãos sobre nós, transfere algo sobre nós, faz com que a gente apoie-se na palavra que Ele nos deu. Então, qual é a grande diferença entre Jacó e Israel? Israel governava apoiado na palavra. Jacó ele fazia da maneira dele, mas ele foi transformado à medida que ele interagiu com a palavra. O que você está à espera de interagir com a palavra? Você tem que declarar a palavra, tem que meditar na palavra. Está escrito. E à medida que você meditar na palavra, à medida que você pensar na palavra, declarar a palavra, eu vejo como Davi com aquela
com aquela peça, a álgeva que ele pôs as pedras e bateu na cabeça do gigante. Então, quando Deus diz, Moisés, porque clamas a mim, é Deus te dizer que você só não venceu até aqui, porque você está à espera que seja Deus a fazer aquilo que ele já fez, mas está na hora de você declarar, presta atenção, você pede que Deus faça o que ele já fez, mas Deus está à espera que você fale, declare aquilo que Deus já fez. Então Paulo disse em Coríntios, as armas da nossa milícia são poderosas em Cristo. Elas não são fracas, são poderosas em Cristo. Ele diz, estamos prontos para punir toda desobediência à palavra de Deus, quando em vós for punida a obediência, for cumprida a obediência. Então Deus estava a dizer a Moisés, Moisés, estás à espera que eu puna essa desobediência? Eu estou à espera que tu obedeças. Quando tu obedeces, isso vai ter que obedecer. Querido, quando você alinha com Deus, toda atividade demoníaca que se levanta contra ti, tem que alinhar. Tem que dobrar o seu joelho. Nós não estamos aqui a ensinar a Bíblia, a ensinar passagem, para você simplesmente dizer, não, pastor Mauro prega bem. Oh, irmão, boa mensagem. Calma, a mensagem sempre foi boa, antes de eu pregar, ela sempre foi boa. Não serei eu que vou acrescentar qualquer sabor à mensagem. A palavra é a boa semente. Você está entendendo isso? Então, preste só bem atenção, repita só comigo. Deus está à espera que eu lhe obedeça, para que então seja levado cativo toda a desobediência cativa à obediência de Cristo Jesus. Quando nós obedecemos a palavra, então toda a desobediência é levada cativa à obediência de Cristo Jesus. Glória a Deus. Gênesis 48, versículo 8 ao 14. Aqui nós vamos falar agora de vários exemplos no Velho Testamento da imposição de mãos. Israel viu os filhos de José e disse, quem são estes? E José disse a seu pai, eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Glória a Deus. E ele disse, peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem. Posso interromper essa leitura rapidamente? José disse, estes são os meus filhos que Deus tem me dado onde? Aqui. Aqui é onde? Na terra do Egito. O que é que Israel lhe respondeu? Leia comigo, vamos de novo. E ele disse, presta atenção a esse ponto. E ele disse, peço-te, traze-nos aqui para que os abençoe. Quem são estes aqui? José respondeu, estes são os meus filhos. Que Deus tem me dado onde? Aqui. Aqui, entre aspas, aonde? Na terra do Egito. Tem me dado na terra onde Ele me formou. E agora vê o que é que Israel lhe disse. Porque esse é Israel que está a falar com ele. Quem é? Leia. E ele disse. Ele quem? Israel. Peço-te, traze-nos aqui para que os abençoe. Oh, aqui mais. Aqui não é um jogo, não é redundância, não é jogo de palavras. Ele diz, Deus me deu na terra que Ele me colocou. Mas como Israel é uma entidade, é uma instituição, Ele disse, traz-nos aqui, para que eu os abençoe. Aleluia. Preste só bem atenção. No Egito, Deus me levou, Deus me fez crescer. Mas existe um lugar, deixa eu te explicar, Cristo não é um nome só, Cristo é um lugar. A Bíblia diz, nós que estamos nele, é num lugar. E vamos ler a seguir. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice. Já não podia ver bem. E fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Israel disse a José, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra.
Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mau aos seus olhos. E tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não, assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: Eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Para quem conhece Gênesis 25, isso parece a repetição da profecia sobre Israel, em que Israel era o mais novo, e Deus disse: o mais novo será o maior, e o maior será o menor. Então, muito interessante. Ele diz: traz-nos aqui. Quando ele te diz traz-nos aqui, ele está a dizer: traz alguém que Deus transformou. Eu fui Jacó, criado por Deus, mas sou Israel, formado, à medida que me agarrei nele. Ele me transformou. E assim Deus me abençoou. Traz-nos para que eu possa transferir a bênção que Deus colocou sobre mim, sobre eles. A Bíblia diz aqui, versículo 15, e abençoou a José. Aqui, nós temos, no versículo anterior, que ele colocou as mãos. Então, nós sabemos que a imposição de mãos era a forma dele abençoar, de transferir algo. Algo muito interessante que nós vemos em Gênesis 32. O anjo toca-lhe primeiro, mas depois lhe abençoa. A imposição de mãos é um processo para abençoar. E veja o que eu estou a fazer em termos gestuais. A imposição de mãos é parte do processo de abençoar, de bendizer. Você entenda isso. Quando nós falamos de Jacó e falamos de Esaú, a Bíblia diz que Esaú vendeu o direito de primogenitura, agora está com ele, mas ainda estava com Jacó, perdão, mas ainda que ele tenha sido vendido ou tenha aberto mão do direito de primogenitura, importava que Isaac lhe abençoasse. Então ele pegou o direito de primogenitura, que era a promessa de Deus, mas precisava de uma palavra de bênção que tem a ver com a transferência do que estava sobre Isaac agora passar para Jacó. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque muitos pais, eles não entendem a importância de impor as mãos sobre os seus filhos. A única imposição de mãos que você faz é debaixo de ira. Vem aqui, seu... Amém? Não, Deus te perdoa, também Deus te ama. Mas vem aqui e você lhe impõe já as mãos. Não é essa imposição de mãos que ele precisa. Você precisa de entender, pais e mães têm que impor as mãos sobre os seus filhos. Principalmente um filho quando o seu pai não entende isso. Imagina que Israel nesse caso, morresse e ele retivesse essas bênçãos. Eu vou te mostrar no próximo versículo. Vamos aqui ler rapidamente no livro de Números, capítulo 27, verso 18 em diante. Eu vou te mostrar como Moisés, impondo as mãos sobre José, publicamente, foi reconhecido que agora este era o substituto que estava a dar continuidade ao ministério de Moisés. Mas também interessante que quando Elias é arrebatado, Eliseu toma posse. Mas Eliseu, tendo Geazi, ele não impôs as mãos sobre Geazi. E a unção que estava sobre Eliseu morreu com ele. Não foi transferida para uma outra geração. Então, a imposição de mãos tem a ver com transferir o mover de Deus, a unção de Deus, de uma geração para outra geração. Pais têm autoridade espiritual. Pais são chamados para abençoar seus filhos. Quando eu faço casamentos, normalmente eu chamo pais que são ímpios até. Abençoa teu filho, abençoa tua filha. Ei, Jesus, hey, have mercy. Você tem que ver como é que os pais gaguejam. Então ele diz, pai, abençoa teu filho. Filho, a vida que escolheste é difícil, isso não é abençoar. Você tem que ver aquilo. Só como é que os pais gaguejam? Não, eu tenho que parar, pai. Para ainda. Fala mesmo. O que é que você desejaria que o teu filho ou tua filha vivesse? Abre tua boca. Fala sobre ele. É difícil. É difícil. O caminho vai ser difícil, filha. Ei, isso não é bênção. Tá vendo? Nós não estamos conscientes. Daí os gentios.
Nós não estamos conscientes. Nem já aquelas novelas você também aprendeu um bocado. Os filhos, quando apresentavam, vinham até com o pai no primeiro dia, ou não, no início do dia, ou no fim do dia. Paizinho, mãinha, bênção. Não é assim que na novela? Essa parte não capta. Pronto, capta-se. Só captaram já outras partes das malandragens, né? É a inclinação do coração do homem para a perversidade. Presta atenção, pais, mães, têm o papel. Eu estou a falar de pais. De impor e de liberar palavras de bênção sobre os seus filhos. Bem como muitos de vocês se sentem estúpidos porque quando te impuseram as mãos debaixo da ira te chamaram estúpido. Porque é transferência. Ok? Vamos logo a seguir, Números 27. Verso 18 ao 20. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Mas o Senhor Deus então disse-lhe: Toma para ti, por quê? Por que ele disse: Toma para ti? Quem é Moisés? Assim como Jacó, Israel disse, José disse: foram os filhos que Deus me deu aqui. Mas agora nós vemos Jacó, neste caso Israel, dizer-lhe: Tá-los aqui. E Deus aqui novamente em Moisés está a dizer: Moisés, toma-o para ti. Sabe o que Deus está a dizer? Coloca-o no teu lugar. Tem que entender a importância disso. Vamos a seguir. Verso 18 e em diante. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. Olha, se os irmãos do Novo Testamento hoje lerem essa passagem, vão apedrejar alguém. Mas eu que? Eu o homem que vai me dar da glória dele? Está amarrado, esse com bruxaria. Está vendo? Né? Mesmo lendo. Então você começa a descobrir que você tem muita fantasia. Lê bem a Bíblia. Vamos lá. Toma, põe sobre ele da tua glória. Isso da glória de Deus. Da tua glória. Para que lhe obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. Ou seja, a congregação nunca lhe reconheceria. A congregação nunca lhe reconheceria. Se não visse Moisés a lhe impor as mãos. E então entenderem, ok, foi transferida a glória que estava sobre Moisés sobre Josué. Extremamente importante. Por isso é que 1 Timóteo 5 ele diz: não imponhas as mãos precipitadamente para não seres participantes do pecado de alguém. Okay? Então hoje em dia a imposição de mãos é meio que corriqueira e até irresponsável por causa desses aspectos. Vamos continuar a ler no versículo 22 ao 23. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. E sobre ele pôs as mãos e comissionou, deu-lhe mandamentos. Quais são os mandamentos já que ele deu mais? Não está a falar dos 10 mandamentos. Deu-lhe instruções. Mateus 28, nós vemos o Senhor Jesus ressuscitar e ele disse: ide por todo o mundo. Então isso é chamada grande comissão. É o comissionamento do Senhor Jesus para a igreja. Ide pregar o evangelho. Ide fazer discípulos em meu nome. Nós não poderíamos fazer isso se não fosse por o Senhor nos enviar. Então, Marcos capítulo 16 diz lá no final, então o verso 20, que o Senhor cooperava com os que foram enviados. Se nós formos enviados, o Senhor cooperará conosco. Se nós não formos enviados, o Senhor não cooperará. Glória a Deus. Amém e amém. Então nós vemos aqui em Josué a transferência da unção do ministério, a autoridade sobre ele. No livro de 2 de Reis 13, amém. Eu espero que isso esteja a te encher de conhecimento, de autoridade, de gozo nessa noite. 2 de Reis, capítulo 13, verso 14 ao verso 17. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele viu isso onde? No espírito. Amém? Vamos lá, vamos continuar. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão,
E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse, abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu, atira. E atirou e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais, toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Amém? Então, impondo-lhe as mãos, impôs-lhe as mãos e disse, atira. Sabe que muitas das vezes quando nós estamos a ministrar cura, às vezes eu tenho pessoas que têm problemas numa parte do corpo, principalmente nas mãos, pernas ou pés, e eu coloco a minha mão sobre a mão dessa pessoa. E essa pessoa não consegue fazer movimentos. Mas quando eu coloco a minha mão debaixo da unção, ela começa a experimentar pela primeira vez, não sei quanto tempo depois, a fazer esses movimentos, dobrar os joelhos, por causa da transferência que está na minha mão para a mão ou para o corpo de outra pessoa. Aqui Eliseu estava doente, mas a unção estava sobre ele. Presta atenção. A unção estava sobre ele. Ele, impondo as mãos, transferiu a unção de vitória, a unção de livramento sobre ele. E ele, pela incredulidade, 3 vezes atirou. Sabe por que ele gritou aqui, meu pai, carros, como vamos ver, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Ele estava a imitar Eliseu. Como assim? Ele estava a imitar Eliseu quando Elias é arrebatado. No livro de 2 de Reis, capítulo 2, 2 de Reis, capítulo 2, diz assim, verso 11. E sucedeu que, indo eles falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ok? O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Então ele estava a dizer, meu pai, estás a ir embora. Quando o rei chegou aqui, ele disse, meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Ele está a dizer a mesma coisa que Eliseu disse quando viu Elias ir embora. Então, o rei está a dizer, meu pai, estás a morrer, estás a ir embora. Agora, prestaste atenção que leste. Prestaste atenção que leste. Que ele viu carros e cavalos de fogo. Afinal no céu tem carros. Afinal tem cavalos. Pastor, isso é linguagem poética. Foi você que escreveu. Porque a Bíblia diz que nos livros, em Apocalipse, o livro da vida e o livro da morte, afinal no reino dos céus tem livros. Então a transferência da realidade espiritual para o físico faz-se pela imposição de mãos. Presta bem atenção. Vou repetir. A Bíblia está a dizer que então eu chorei porque vi um livro selado e ninguém digno de abrir. E foi-me dito, não chores, porque aquele que morreu, o cordeiro que morreu, ele está vivo e se assenta no trono. Afinal o trono que você anda a ver aí é só imitação do que está lá nos céus. Afinal o livro que você está a ver aí é só imitação do que está nos céus. A Bíblia diz no livro de Malaquias, inclusive, que Deus anotava tudo que os homens que temem o Senhor falam entre eles. Então o hábito que as mulheres têm de anotar na agenda não é um hábito feminino. Porque se na contabilidade você não registrar, ou se você registrar, não faz de ti mulher. São bons hábitos e parecem ser espirituais. Então às vezes nós estamos tão distraídos nas coisas de Deus que nós ouvimos buscar o reino e a sua justiça e nós não estamos nem sequer a tentar para compreender aquelas realidades que nos estão a ser instruídas. Você está-me a dizer que no reino dos céus tem carros e cavalos e de fogo. Você está-me a dizer que no reino dos céus tem livros e conselhos. O livro da vida ou da morte. Porque a Bíblia diz que ao redor do trono, então tem um trono. Então existe uma realidade espiritual que as Escrituras habilitam-te a ver para que você deseje transferir elas para aqui.
Então, o entendimento de autoridade, por isso é que a Bíblia diz em Romanos, nenhuma autoridade ou forma de governo vem senão de Deus. Ele não está a dizer que aquele presidente quem elegeu foi Deus. Ele se bateu, Deus não lhe elegeu. Eu não estou a falar qual é o presidente, né? Não falei isso. Mas tem muitos que o fazem. Mas o que ele está a te dizer, ninguém pode dizer, porque esse presidente é o eleito de Deus. É mentira. É mentira. Isso é satanismo. O que ele está a te dizer que toda forma de autoridade procede do ramo espiritual, transferida para o ramo físico, a quem a autoridade for delegada. Porque não é uma autoridade absoluta, mas delegada, temporária. Assim como nós falamos Deus Pai. Deus fez os homens e lhes atribuiu a habilidade de ser pai. Ou, afinal, existem pais no céu. Opa. Não existe filho, só não existe lá mãe. Amém? É só ler. É só ler. Lê com atenção, faz favor. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar a ler. 2 de Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vamos ler novamente 1 Timóteo, o conselho do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus. Como é que o dom lhe foi dado? Que existe em ti pela imposição das minhas mãos. A imposição de mãos chama a existência, transfere dons. Lemos em Josué, transfere autoridade de governo, autoridade ministerial. Amém? E aqui transfere dons para a execução da obra do ministério. Então, ainda que Deus tenha me chamado e me escolhido do ventre da minha mãe, alguém me impôs as mãos para que eu pudesse acelerar isso. Glória a Deus. Continua a ler. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Esse espírito de fortaleza, de moderação, de momento sã, de amor, foi transferido. Então, às vezes nós falamos acerca disso. Muitas pessoas dizem, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Vamos dar um exemplo prático. Josué andou com Moisés esses anos todos. A Bíblia diz que Josué tinha um espírito diferente. Não foi, Josué e Caleb tinham um espírito diferente. Não foram como os outros 10. Este tem um espírito mais excelente. Mas a Bíblia diz, toma a Josué para ti. Quando ele está a dizer para ti, já entendemos, coloca-o no teu ofício. Amém? Coloca o que Cristo é um lugar. Amigos, Cristo é um lugar. É por isso que a Bíblia diz, estamos assentados nele, em Cristo. Cristo é uma posição. Não o sobrenome de Jesus. É um lugar onde ele te coloca. Mas ele te colocou lá como? A Bíblia diz aqui em Timóteo, oi, pela imposição de mãos te coloquei nesse lugar. Te transferi. Agora o que é que você tem que fazer? Agita. Como é que se agita? Nós lemos, agita, né? Não posso te dizer, irmão, olha, amém, glória a Deus, agita, vai já para casa agitar. Como é que você vai agitar? Aí você já está em casa. Como é que você agita isso? Isaías capítulo 64. Não é o tema hoje, mas deixa-te ajudar para ser mais completo. Isaías 64. Aleluia. Amém? Verso 7. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha. Porque Quem é que deteve o Senhor? Que lemos hoje? Jacó. E o Senhor lhe disse, larga-me. Ele disse, não. Então eles estenderam as mãos. E lhe abençoaram. O dom está lá pela imposição de mãos. Você precisa de agitá-lo. Desperta, ou tu que dormes, e Cristo te liberará dentre os mortos. Desperta. Já não há ninguém que invoque o teu nome. Quando você vai invocar, simplesmente você está dizendo, sabe quem invocar o nome do Senhor? Você está dizendo, eu não confio mais em mim, nem na minha limitação.
nem no tio, mas no Senhor. Muitos confiam em carros e em cavalos, mas eu confiarei no Senhor. Então ele começou a invocar, ele começou a dizer, eu vou sair de mim, vou olhar para ti. E não vou começar a ficar desesperado, cadê Deus? Aonde está Deus? Assim como a corça anseia pela água, aonde está Deus? Então aqui diz assim, e te detenha, porque a certo momento ele te visita, ele bate a porta do teu coração, você agora lhe detém. Agora você tem que lhe reter. Então Eliseu, lhe tiraram a capa, e Elias disse, fica aqui. Ele disse, nada, assim como vivo o Senhor, não te deixarei. Queridos irmãos, é um princípio de honra. Cristianismo, ou a vida espiritual, é baseada na honra. Toda pessoa bendita sempre andou por princípios de honra. Toda pessoa que a vida dele é estranha, é também desordeiro, é verdade. Por isso é que você tem que ser mais maduro e mais astuto. Você tem que parar de sentir pena das pessoas. Se tudo que você consegue sentir pelas pessoas é pena, você não vale muito. Você não acrescenta muito valor. Presta atenção no que eu estou a dizer. Porque se você acha que você é digno de pena, Deus disse que você é digno de amor. Se alguém consegue sentir pena, a única coisa que ele sabe fazer é projetar-se a si mesmo. Ai, como boa pessoa eu sou, que eu me sinto mal por aquela pessoa. As pessoas são dignas de ser amadas. Você foi digno de amor. Você, já disse a semana passada, vocês não são alvos da nossa estatística, vocês não são alvos do amor de Deus. Queridos irmãos, desperta. Presta bem atenção no que nós estamos a falar. Desperta e detenha. Porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas ele veio e nos evangelizou a paz. E aqueles que o receberam, esses o detiveram. E deles lhes foi dado o que? Poder para serem como Jacó, transformado em Israel, nós, de pecadores, transformados em filhos. Detenha-o. Detenha-o. Esse é o segredo. O problema da desonra é que você despreza, você não detém, você larga, deixa embora. É por isso que depois, arrogantemente, como uma boca desdentada, você diz, não, eu estive naquela igreja. Desculpa, mas é isso mesmo. Para não chamar porco, que a Bíblia fala, eu estive naquela igreja, uma pastora é assim, pastor é assado, pastor é cozido. O que nós sabemos é que você não tem nem era, nem beira, e o vento te recarrega. É simples. Porque o que nós estamos mais habituados, até como cristãos, desde o início da nossa conversão, fanáticos, seus loucos, estão a te enganar, vão te vender como escravo, vão te fazer isso, vai te acontecer, você vai ser usado ali. E então você aprendeu a desrespeitar a palavra de Deus com medo de ser desrespeitado. Achas que te criticaram para quê? Se nada disso era verdade. Porque se nada daquilo que era verdade, porque para te intimidar? Então, eu receio que isso aconteça comigo. Então você despreza para que isso não aconteça. Por isso é que até hoje você me diz amém, mas no teu coração você diz, mas o pastor é homem. Se eu sou homem, não diga amém. É lógico que eu sou homem, mulher nunca fui. Mas se somos tão inconscientes desta maneira, é lógico que nós nunca vamos reter aquilo que está à nossa frente. Não, tem que ter cuidado, porque o pastor é homem. Não é o homem que te livrou. Pelo menos isso, fala completa. Termina bem a frase. É o homem que te livrou. Do que você ser arrogante, dizer, não, tem que ter cuidado. Pastor é homem. Porque isso são astúcias do diabo, malignamente dentro do corpo de Cristo. Que despem aqueles a quem a honra é devida. Se o teu filho te disser, sim, mamãe, mas a mamãe também é só um ser humano. Você sabe que o pau do fungo vai funcionar. Não é para bater nenhum fungo. Você sabe o que é que vai sair. Picolar nada, não vai picolar nenhum. Nem, amém, né? Entendeste? Então, queridos irmãos, continuamos a ler as Escrituras. No livro de Atos, há uma passagem muito interessante. Atos capítulo 9, sobre esse ponto. Na conversão do apóstolo Paulo, entre verso 10 ao verso 17. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam sobre o velho... Não, 9, verso 10 ao 17. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada à direita,
e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Amém. Sabe por que Ananias falou isso, né? Até aqui você já entendeu a imposição de mãos. Sabe por que Ananias está a dizer isso, né? Como é que eu vou transferir sobre ele a tua graça, a tua virtude, os poderes do mundo vindouro, para alguém que nos persegue? Porque eles não impunham as mãos sobre alguém precipitadamente. Porque ele está a impor as mãos. Ananias aqui, o medo dele falou mais alto. Ele disse: Senhor, vou transferir a autoridade para ele. Ele já tem autoridade para nos perseguir. Dos homens ele tem autoridade para nos perseguir. Vou-lhe transferir que autoridade? Ele vai dizer que é Deus que lhe deu essa autoridade. Mas o que o Senhor Jesus lhe respondeu? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Amém. Veja só que a imposição de mãos é sempre acompanhada com uma palavra. Lhe impôs as mãos e declarou sobre ele. Amém? Repare só que estão sempre de mãos dadas. E disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Quando ele disse tornes a ver, o que aconteceu? Logo a seguir, as escamas caíram. Entendeste isso? Pela imposição de mãos, declarado algo sobre a tua vida, o que é contrário ao que está a ser falado, cai por terra. Ou seja, ele revoga a tua condição. Quando ele impôs as mãos sobre Josué, lhe colocou nele e lhe abençoou, deixou de ser Josué, filho de Nun, e passou a ser Josué, o sucessor de Moisés. Algo mudou nele. Queridos irmãos, algo mudou nele. Eu fui estudante da escola bíblica, mas eu me lembro quando o Senhor veio sobre mim e me disse: hoje começa o teu ministério. Eu já pregava o evangelho, eu já via sinais e maravilhas. Algo mudou. Algo mudou. Começou na minha consciência que a partir de agora conta. Tenho tempo, a partir de agora conta. Algo mudou. Queridos irmãos, quando a unção vem, quando você é introduzido em algo, muitas pessoas enganam-se querendo andar com Deus. Jesus perguntou: podem vocês tomar o cálice que eu tenho a tomar? Podem ser batizados com o batismo que eu tenho? Por que eu disse que eles enganam-se? Porque eles pensam que eles podem entrar neste nível e reter todas as ligações que eles tinham no passado. É impossível. Por que você, quando aceita Jesus, você é combatido? Porque você aceitou aquilo que é diretamente oposto contra aquilo que você aprova. Aleluia. Amém, igreja? No momento que foi imposto a mão sobre Josué, todos os inimigos de Moisés agora são inimigos de Josué. Esse é o ponto, muitas das vezes a gente confunde. Paulo disse no livro de Romanos: irmãos, quero ter convosco, Romanos 1:11, para vos acrescentar um dom espiritual. Como é que ele acrescentava o dom espiritual? Pela imposição de mãos. Existe também, aqui nós vamos falar rapidamente nos aspectos da Bíblia, do Novo Testamento. Se abrirmos, por favor, no Novo Testamento, nós vamos ver que era usado para ministrar cura também. Por exemplo, nós vemos no livro de Marcos, amém? No livro de Marcos, capítulo 5, 22, glória a Deus. Marcos, capítulo 5, 22 ao 23. E estes? Desculpa, não esqueça o que eu te estou a dizer. Assim como uma planta no deserto, assim como uma planta num canteirozito, Deus quer pegar em certas pessoas e lhes plantar em níveis maiores. Mas o problema é que você pensa que você pode manter as conexões do canteiro na floresta. Não pode.
Ele disse, toma para ti. Você não pode ser mais teu. Qual é a diferença de um pregador e de um homem de Deus? O pregador prega, o homem de Deus, ele é possuído pelo Espírito de Deus. É a diferença. Portanto, eu estou a te dizer, nem, só porque ele é homem, rapaz, e vai na igreja, você às vezes ouve isso. Não, esse é uma boa pessoa, homem de Deus. Mulher de Deus. É mentira. Homem e mulher de Deus são homens, são mulheres que eles tiraram da onde eles estavam, eles colocaram aqui, e eles não são mais seus, são dele. Por favor, restitua a verdade. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 5, verso 22, um dos líderes da sinagoga veio chamado por nome Jairus, e quando o viu, aos seus pés caiu e implorou, dizendo, a minha filha jaz ao ponto de morte. Por favor, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada, e ela viverá. Marcos 8, 23. E ele pegou um cego pela mão e levou-o até para fora da cidade. Cuspindo nos seus olhos, colocou as mãos nele e perguntou se via alguma coisa. Então nós vemos aqui exemplos da ministração de cura pela imposição de mãos. Pela imposição de mãos. Amém? Glória a Deus. Então, queridos irmãos, por que eles impunham as mãos? Para transferir, neste caso, a cura. Para transferir, vemos no caso de Abraão, vemos no caso de Jacó, no caso de Isaac, Israel com os seus filhos, e filho dos filhos, impondo as mãos, abençoando. Então nós vemos Moisés a transferir a liderança, impondo as mãos e abençoando. E vamos terminar em 1 Timóteo capítulo 5, verso 22. 1 de Timóteo capítulo 5, verso 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água, só. Amém. A ninguém precipitadamente imponhas as mãos. Porque sabemos, não está a falar aqui de impor as mãos sobre um doente, precipitadamente, não é isso que ele está a falar. Mas ele está a falar no nível de transferir autoridade. Porque há muitas pessoas que depois dizem, não, o pastor Mauro impôs as mãos sobre aquela pessoa, agora lhe ungiu. É mentira. Às vezes ele estava só doente. Então isso é um ato consciente público, é um ato público. Agora que eu vou impor as mãos sobre o Miro, e o Miro a partir de hoje será um diácono. Vamos terminar em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Nós vemos a ordenação, o comissionamento, amém? O comissionamento dos apóstolos para os diáconos. Atos capítulo 6, verso 13. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém. No versículo 6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Aleluia. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Os despediram, os enviaram, os comissionaram. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, você foi comissionado, você já conhece a palavra. A palavra para ti nessa noite, 2 Timóteo 1, verso 6 e 7. Desperta o dom que há em ti. Agite. Como é que você desperta? Isaías 64, verso 7. Desperta. Desperte, busque a face dele. Desperta até que ele te visita, até que ele se manifesta e retenha essa manifestação. E ande nesse nível que o Senhor te tem dado. Amém? Impõe as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Ele disse, aquele que crer em mim. Impor as mãos sobre os doentes são curados. É uma bênção para mim enorme poder servir o corpo de Cristo e nisso acrescentar mais um dom espiritual, acrescentar nessa noite conhecimento para que você seja um homem e uma mulher útil na mão de Deus.
E minha oração que o Senhor Deus, o meu Deus, se apodere da tua vida, como se apoderou de mim, Ele venha a se apoderar de ti. Glória a Deus, que você seja uma bênção nessa nação, uma bênção no corpo de Cristo, uma bênção para a tua geração, porque em ti serão benditas todas as nações. Não precisamos de clamar por pão, como se nós falássemos de um homem ímpio, que o seu pecado é abandono paternal. Não. Precisamos é de saber receber instruções, saber ver, saber ouvir, aonde Deus ordenou o pão. Falamos sobre Elias, que Deus ordenou a viúva para o sustento dele. Assim também o Senhor te mostra onde é que Deus ordenou o teu sustento, ordenou a tua provisão. Que você não seja cego nem de dia, nem tateie de noite, mas que você saiba ver a direção que o Senhor te deu e Ele providencie e prospere a tua vida. Sustenta esse ministério com oração, sustenta esse ministério financeiramente. Nós precisamos de fazer a obra crescer e levar o Evangelho para outros lugares. O meu Deus, Ele cumpre a palavra. Ele vela para cumprir a palavra. Quando você sustentar esse ministério, não te faltará nem pão, nem nada. À medida que você busca o reino dos céus, tudo te será acrescentado. Glória a Deus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.